Pessoal, nesse vídeo a gente vai falar sobre o contexto geral da finalização para a competição de fisiculturismo, tá? Esse é um assunto realmente muito extenso. Se a gente for aprofundar em cada tópico, detalhar e falar todas as possíveis abordagens, realmente daria para fazer um curso, um livro sobre isso, né? Porque é um assunto realmente muito extenso. Então, nesse vídeo, eu vou tentar trazer uma base do contexto geral de como é feita uma finalização, das estratégias utilizadas. Vou falar um pouquinho sobre cada uma delas, mas realmente não dá para aprofundar e falar todas as estratégias e todas as possibilidades que dá para usar, tá? Até porque, realmente, antes mesmo de começar a falar sobre os pontos, é importante ressaltar que existem várias formas de fazer uma finalização, tá? Então, a gente tem as bases fisiológicas, mas realmente a variabilidade que dá para ter dentro de tudo isso é gigantesca. Dá para fazer de várias formas. E não necessariamente uma forma está correta e a outra não está. Então, podem ter várias formas de se chegar praticamente no mesmo resultado, tá certo? Então isso vai depender muito da forma de abordagem, da individualidade, enfim, tá? Mas vamos lá. A finalização, pessoal, basicamente ela é feita normalmente na última semana que antecede a competição, na chamada peak week, tá? Então, nessa semana final, são feitas manipulações ali para que o atleta chegue no melhor condicionamento possível, com os músculos bem volumosos, né, o mais cheio possível, tá? Com o máximo de glicogênio muscular possível e com o mínimo de retenção hídrica entre a pele e o músculo, tá certo? Então, é importante a gente falar que nessa semana final vai ser praticamente a cereja do bolo. Então, o atleta ele precisa estar praticamente pronto já nessa semana final. Ele não pode ter necessidade de fazer mudanças muito bruscas no físico. Então ele não pode chegar nessa última semana ainda precisando perder gordura ou mudar drasticamente o físico. Então o físico tem que estar praticamente pronto e nessa semana final vão ser utilizadas estratégias a fim de fazer mudanças sutis, né? Manipulações sutis a gente vai fazer para que a gente reduza ali a retenção hídrica entre a pele e o músculo, tornando o músculo mais aparente e também faça com que os músculos fiquem mais cheios e volumosos, tá? E até porque também, se a gente quiser fazer muitos extremismos nessa semana final, a saúde do atleta pode ser colocada em risco, né? E tudo isso tem que ser muito bem considerado, tá? E além dessa questão da saúde, também a gente pode prejudicar o próprio físico, né? Gerar um estresse muito significativo e a gente consegue ver no palco o atleta que utilizou estratégias muito extremistas na semana final de finalização, né? Então é importante que nessa semana final o atleta já esteja muito bem encaminhado, com o físico muito pronto já, para que sejam feitas as mínimas manipulações possíveis, né? De forma mais sutil possível. Quanto mais sutil as mudanças que a gente for fazer nessa semana final, melhor, né? A gente vai colocar menos em risco a saúde desse atleta e estressar menos o físico dele, mostrando um físico mais estético no palco, tá? Então vamos lá. O que basicamente a gente vai manipular nessa semana final de finalização? A gente vai mexer nos estoques de glicogênio muscular. Então a gente vai querer que os estoques de glicogênio muscular fiquem maximizados, encher ao máximo os estoques de glicogênio muscular. E isso a gente vai fazer na fase de saturação de carboidratos, no carb up, que eu já vou falar, tá? Então, o objetivo disso aqui é fazer com que os músculos fiquem os mais volumosos possível, tá? E aí também a gente vai fazer manipulações a fim de reduzir a retenção hídrica entre a pele e o músculo, tornando o músculo mais aparente, tá? Um nível maior de definição muscular. E também
tomar cuidado para que não haja nenhuma dilatação abdominal. Então, isso vai ser bem importante também na hora de fazer a saturação de carboidratos. Então, caso haja algum erro nessa fase de saturação de carboidratos, em que você vai comer bastante carboidrato para encher a musculatura de glicogênio, se você não utilizar os alimentos mais adequados, pode acontecer algum problema gastrointestinal ali que ocasione uma dilatação abdominal. E isso vai prejudicar a estética do físico no palco e prejudicar o atleta. Tá? Então, esses são os principais pontos que a gente vai olhar na semana final de finalização, na peak week. Tá? É importante falar também que a gente precisa individualizar as quantidades do que a gente está fazendo. Então, olha só, apesar dos princípios fisiológicos serem os mesmos, né? Então, tudo isso aqui que eu vou explicar é fisiologia. Isso aqui não vai mudar de indivíduo para indivíduo, né? Só que a gente precisa adaptar as quantidades de cada coisa que a gente está fazendo. Isso vai variar muito de acordo com o indivíduo, de acordo com a categoria também, né? Então não são todas as categorias que o atleta ele vai ter que chegar com um volume muscular enorme, com uma definição muscular extrema. Principalmente quando a gente fala de categorias femininas, por exemplo, como o biquíni, o wellness. Então, nessas categorias, a gente tem que cuidar um pouco com o volume muscular muito exagerado e a definição muscular extrema, tá? Então, tudo isso precisa ser muito bem individualizado na hora de fazer a finalização, que vai ser bem diferente, né? De acordo com a categoria, de acordo com o sexo, se é homem, se é mulher, né? Que vai mudar a categoria também, de acordo com o peso, né? Essas variáveis quantitativas de quantidade de carboidratos, quantidade de água, tudo mais, isso vai variar bastante também de acordo com o peso, de acordo com aspectos metabólicos, a sensibilidade à insulina desse indivíduo e tudo mais, que também vai ter um impacto muito significativo no que a gente vai fazer, na quantidade do que a gente vai fazer, tá? Então vamos lá, falar sobre o primeiro ponto aqui, que é o período de saturação de carboidratos, também conhecido como carb up, o famoso carb up, né? Que ele vai ser feito aí, geralmente, de 1 a 3 dias antes da competição. Só que isso pode variar muito, como eu falei no início do vídeo. Todas essas estratégias, elas podem ter uma grande variação. Então, existem abordagens em que o atleta faz a semana inteira de carb up, né? Eu já vi abordagens desse tipo. Vai depender muito também se o atleta precisa bater peso para subir na competição, né? Então, se ele precisa bater um determinado peso, ele vai precisar ter cautela ali com o carb up dele, né? Porque a tendência no carb up é que o peso aumente. Então, tudo isso tem que ser muito considerado. Mas geralmente aí o carb up ele vai ser feito de 1 a 3 dias, normalmente aí antes da competição. Até porque normalmente os atletas precisam bater peso, né? Então, eles vão começar a fazer o carb up normalmente depois da pesagem, né? Que vai ser aí normalmente 1, 2 dias antes da competição, tá? Quantidade de carboidratos para você encher ao máximo a musculatura de glicogênio muscular, que é o objetivo do carb up, né? O objetivo do carb up é esse, é fazer com que os estoques de glicogênio muscular, né, que basicamente vai ser a glicose junto com água dentro do músculo, né? Isso que vai ser o glicogênio muscular. Então, praticamente aí 1 grama de glicose atrai aproximadamente 2,7 gramas de água, só que isso pode variar muito também, tá? Inclusive, esse dado ele foi feito com estudos em ratos, né? Que 1 grama de glicose atrai 2,7 gramas de água para dentro do músculo, então pode variar de acordo com o indivíduo, mas basicamente o glicogênio muscular é isso, é a glicose junto com água dentro do músculo, estocada dentro do músculo. E quanto mais você tem disso dentro do músculo, o músculo vai aparentar estar maior, né, com volume muscular maior. Então, os estudos mostram isso, que quando você faz a maximização dos estoques de glicogênio, você aumenta a área de secção transversa do músculo, o volume muscular. Né? O músculo fica mais cheio, mais denso. Então, essa que é o principal objetivo do carb up, maximizar os estoques de glicogênio muscular. E para a gente fazer isso,
qual que é uma quantidade mais ou menos aí de carboidratos que a gente tem que ingerir? Olha só, isso é muito variável, tá? Isso precisa ter muito feeling para acertar. Então, só para a gente ter uma base, é mais ou menos 10 gramas quilo de carboidrato, tá? Só para a gente ter uma base, uma estimativa. Mas isso precisa ser muito bem visto, observado, a cada refeição, observar o físico do atleta nesses dias de carb up, para que você não erre para mais. Então é preferível que você erre para menos do que para mais no carb up. Por quê? Se você erra para mais, por exemplo, e você gera um aumento muito significativo dos níveis de insulina, né? A gente tem que lembrar que a insulina lá nos rins, ela gera uma reabsorção de sódio e, consequentemente, de água, né? É um dos hormônios que mais faz isso. Então, se a gente gera um descontrole da insulina, né? Se a gente ingere muito carboidrato ou carboidratos de índice glicêmico muito alto e tudo mais, nessa fase de carb up, e gera um aumento muito significativo da insulina, o que vai acontecer? A gente vai aumentar muito a retenção hídrica, né? E isso pode prejudicar a etapa de desidratação que a gente já vai falar, né? Então, isso piora o aspecto físico do atleta, né? Principalmente se for aí no dia anterior da competição, que a gente já vai estar na fase final ali de desidratação, né? Então, realmente tem que tomar cuidado com o exagero no carb up, com errar para mais, para que a gente mantenha a insulina controlada, tá? Então, olha só, também é importante considerar o quê? Antes de fazer a fase de carb up, existe uma abordagem em que é feita uma depleção de carboidratos, tá? Então, a gente, antes de começar o carb up, diminui a quantidade de carboidratos na dieta para que a gente diminua ao máximo os estoques de glicogênio muscular, tá? Então, por exemplo, se você vai começar o carb up na sexta-feira, a competição é sábado, você faz um período de depletação de carboidratos, diminuindo os carboidratos da dieta, tá? Não precisa zerar, mas diminuindo os carboidratos, pelo menos aí até quinta-feira, quarta-feira, para que os estoques de glicogênio diminuam bastante, tá? E o objetivo disso é o quê? Quando a gente diminui os estoques de glicogênio, a gente potencializa a atividade da enzima glicogênio sintase, tá? Isso acaba sendo um pouco contraditório, porque o próprio exercício também potencializa a ação da enzima glicogênio sintase, mas a gente sabe que quando a gente depleta os estoques de glicogênio muscular, a gente tem o aumento da ação dessa enzima, que ela faz o quê? Ela sintetiza o glicogênio. É uma enzima fundamental para fazer a síntese de glicogênio. Então, depletou os estoques de glicogênio, você potencializa a atividade dessa enzima e, posteriormente, você vai fazer o carb up, né, o aumento da ingestão de carboidratos, e aí você potencializa a sua capacidade de sintetizar glicogênio, de armazenar mais glicogênio, né? Então, antes de iniciar o período de carb up, é interessante fazer uma fase de depletação de carboidratos para que você potencialize a ação dessa enzima e consiga supercompensar os estoques de glicogênio, né? Ter uma maximização desses estoques, tá? Os alimentos utilizados nessa fase de carb up, é interessante que se priorize alimentos que já estão em utilização na dieta, tá? Por exemplo, se você está comendo como fonte principal de carboidrato arroz, né? Não é interessante que justamente na hora do carb up você queira trocar por batata, né? Por quê? Porque a sua microbiota intestinal ela já está adaptada àquele tipo de alimento, né? Você já está habituado a digerir aquele tipo de alimento. Então, se você quer mudar drasticamente o tipo de alimento usado, o tipo de carboidrato usado, justamente ali na semana de carb up, pode ser que você tenha problemas com digestão, né, e tudo mais, gases, dilatação abdominal e até mesmo absorção, né, desse carboidrato, e isso acabe prejudicando o seu carb up, acabe prejudicando a sua finalização. Então, é importante que não queira inventar muita moda, né? Na finalização, você tem que, como eu sempre falo, quanto menos você quiser inventar,
quanto mais simples for o processo de finalização, melhor vai ser, né? Menor a chance de você cometer erros, tá? Então, sempre tentar priorizar alimentos que você já utiliza na dieta, que você já está habituado e já sabe que você se dá bem com eles, tá? Que você digere bem e tudo mais. Isso é bem importante na questão do controle da dilatação abdominal. É o principal ponto para isso, tá? Agora, olha só, em relação a treinos e cardios, tá? Olha só, em relação a cardios, é interessante nessa semana final você reduzir ou até mesmo cortar os cardios, porque não tem necessidade. Como eu falei, nessa semana final, você não pode chegar ainda precisando perder gordura, ainda precisando mudar drasticamente o físico. Então não tem necessidade de você querer fazer uma grande quantidade de cardios nessa semana final. O ideal é que você já esteja com um percentual de gordura adequado e só faça manipulações ali na questão dos estoques de glicogênio e retenção hídrica, né, a fim de otimizar o físico. Então, é desnecessário ficar fazendo muito cardio, né? Isso só vai estressar o seu físico e também o seu psicológico. E isso, por exemplo, poderia aumentar os níveis de cortisol, tá? Então, o próprio exercício também, em excesso, aumenta os níveis de cortisol. Então, é importante você reduzir ou cortar os cardios para que você mantenha os níveis de cortisol mais controlados. E isso vai ser importante porque o cortisol ele é um hormônio que gera retenção de água, né? Então, se você fica com o cortisol muito aumentado, você também pode piorar o aspecto do seu físico, ficar com ele mais retido, né? Com mais retenção hídrica. Em relação ao treino de musculação, é interessante você reduzir o volume de treino, tá? Por quê? Se você treinar extremamente pesado, né? Colocar um volume de treino muito alto e tudo mais, ou então aumentar até o volume de treino, aumentando o trabalho de treino, né? Você pode gerar muito dano muscular. E isso pode prejudicar, por exemplo, a sua contração muscular nas poses do palco, né? Que vai ser realmente onde vai decidir o resultado da competição. Então não é nada interessante você querer estar com os músculos extremamente machucados, né? Com um dano muscular excessivo, tudo dolorido ali na semana final, porque isso vai prejudicar a sua performance no palco, vai te prejudicar na competição, tá? Então é interessante dar uma reduzida no volume de treino, não fazer estímulos muito diferentes do que você está fazendo, porque isso também gera aumento do dano muscular, tá? Então é como eu sempre falo, o dano muscular ele não é um fator que gera hipertrofia, ele é uma consequência do treino, né? Então o dano muscular ele é gerado quando você faz um estímulo diferente, por exemplo. Se você vinha fazendo ali, por exemplo, treinos com bastante carga e poucas repetições, e você muda esse estímulo, começa a fazer treinos com repetições extremamente altas e cargas baixas, você também pode gerar mais dano muscular, né? É a mesma coisa de você pegar e, por exemplo, ir fazer uma maratona hoje. Você nunca fez uma maratona, por exemplo. Você mesmo que esteja com um preparo físico e tudo mais, você vai ter um dano muscular excessivo se comparado, por exemplo, com um maratonista que faz isso com frequência, né? Ele não vai ter tanto dano muscular, porque justamente ele já está mais habituado com aquele estímulo. Então, o dano muscular tem muita relação com essa questão de adaptação ao estímulo, né? Então, é interessante que nessa semana final você não mude muito o estímulo de treino, apenas reduza a quantidade, reduza o volume de treino, né? Então, basicamente, você vai reduzir a quantidade de séries, né? Você até pode, por exemplo, caso você vinha trabalhando ali com repetições bem baixas e cargas bem altas, né? Tipo 4, 5 repetições com cargas altíssimas antes, né? O que pode ser extremamente válido para otimizar a hipertrofia antes, né? Nas semanas anteriores. Nessa semana final, talvez não seja interessante você trabalhar com repetições tão baixas, pelo risco de lesão e tudo mais, e também por ser desnecessário, porque você não vai gerar nenhuma mudança muito brusca no físico nessa última semana. Então não tem necessidade de correr tal risco, tá? Então, você não precisa trabalhar com repetições tão baixas, mas também não precisa mudar muito a faixa de repetições que você vinha trabalhando. Então, se em algumas séries ali finais do exercício você fazia 5 repetições, 4, para chegar mesmo no limite, você pode trabalhar ali com
8, 9, né, 10 repetições nessa faixa, colocar uma carga para fazer mais ou menos isso, não necessariamente atingindo a falha, né, mantendo 1, 2 repetições na reserva, pode ser interessante nessa semana final. Mas basicamente o principal é que o volume de treino seja reduzido para que não tenha um dano muscular excessivo e prejudique a contração muscular nas poses do palco, tá? E além disso também, não é interessante que a gente deixe de treinar, né? Apesar de ser interessante reduzir o volume de treino, não é interessante deixar de treinar, porque justamente o treino ele também vai otimizar a atividade da enzima glicogênio sintase, como eu falei, tá? Então o treino otimiza a ação dela, vai otimizar a síntese de glicogênio e também o treino ele vai estimular a captação periférica de glicose, né? A captação da glicose pelo músculo. Então você gera mais sensibilidade à insulina e o músculo consegue captar melhor a glicose. Então é interessante você sempre ter um estímulo de treino na semana de finalização. Apesar de alguns atletas aí não treinarem alguns dias, né? Como eu falei, o treino ele não precisa ser extenuante, desgastante, né? Você pode fazer um treino bem curto, mas eu acho interessante dar um certo estímulo para que você tenha essa captação de glicose estimulada pelo treino, tá? E agora, em relação a uma das estratégias assim mais extensas que a gente tem no processo de finalização. Realmente isso aqui é muito extenso. Se eu for falar sobre cada um desse ponto a fundo, o vídeo vai ficar enorme, né? Então, tem muita teoria por trás de tudo isso aqui, envolve muita fisiologia, muita bioquímica pesada mesmo, né? Se a gente for falar bem a fundo disso aqui, acaba ficando bem complicado até, né? Então, é o processo de desidratação, né? Então, o processo de desidratação que visa diminuir a quantidade de líquido extracelular e aumentar a quantidade de líquido intracelular. Então, basicamente, a gente tem ali a água, né, os líquidos fora da célula, tá? Por exemplo, entre a pele e o músculo ali, no interstício que a gente chama. Então, a gente tem aquela água ali, aquele líquido, tá? Que é o líquido extracelular, o leque, tá? Que geraria o aspecto de físico embaçado, né? Prejudicaria a definição muscular e tudo mais. E a gente tem o líquido intracelular, que ele fica dentro da célula, dentro do músculo, por exemplo, junto com a glicose, formando o glicogênio, né? Isso é positivo. A gente quer ter mais líquido, mais água dentro da célula, dentro do músculo, porque isso faria com que o músculo ficasse mais cheio, maior, tá? Então, o objetivo principal da fase de desidratação, né, da estratégia de desidratação, é diminuir a quantidade de líquido extracelular e aumentar a quantidade de líquido intracelular para que a gente consiga um músculo com um aspecto maior, né, mais volumoso e com menos água ali atrapalhando a definição muscular, atrapalhando as estriações, né, das fibras musculares e tudo mais, tá? Então, basicamente, pessoal, a gente vai ter aí estratégias não farmacológicas e estratégias farmacológicas para se utilizar na desidratação. Então, realmente é um assunto muito extenso, como eu falei. Se a gente for falar, explicar de cada um desse ponto, demandaria um vídeo muito longo. Eu vou falar basicamente aí, de forma bem superficial, sobre cada uma dessas estratégias. Mas, como eu falei no início do vídeo, se fosse aprofundar mesmo em cada um desses pontos aqui, tudo, demandaria, né, vários vídeos. Então, inclusive, se vocês tiverem interesse em saber um pouco mais sobre esse conteúdo, deixem aí nos comentários que eu posso estar trazendo outros vídeos mais especificamente sobre cada um desses pontos aqui da finalização para a competição de fisiculturismo, tá? Mas olha só, vamos falar de forma básica. Estratégias não farmacológicas utilizadas aí no processo de desidratação. Então a gente vai ter a que é mais comumente usada, né? Basicamente, quase sempre ela é usada, que é a hiperidratação. É uma das formas mais eficientes aí e, assim, até menos perigosas, né, de se utilizar na desidratação, porque também tem esse ponto. Tudo isso aqui
é muito perigoso, né? A gente pode ter um risco muito grande de saúde. Então, várias vezes, quando a gente vê mortes no fisiculturismo, complicações mais graves em relação aos rins, por exemplo, injúria renal aguda e tudo mais, normalmente isso está relacionado com a desidratação para a competição, tá? Então, tudo isso aqui que a gente falou é relativamente tranquilo, né? O cara não vai ter problema fazendo um carb up, né? Mas agora, na questão da desidratação, dependendo da estratégia que o atleta utilizar, se for muito extremista, ele pode ter problemas realmente muito graves, tá? Principalmente em relação às estratégias farmacológicas, tá? Em relação também a, por exemplo, banheira de imersão, tudo isso pode gerar complicações bem graves. Então, tem que ter muita cautela, e eu sempre falo, quanto menos quiser inventar, quanto menos quiser usar estratégias mirabolantes, melhor, né? Quanto mais focar no básico, sem querer inventar muita moda, melhor, né? Até porque, como eu falei, você tem que chegar na semana final já pronto, já preparado, né? Com um mínimo de necessidade de modificar o físico, tá certo? Então, voltando aqui, ó, hiperidratação, como que ela é feita? Basicamente, se aumenta a ingestão de água aí ao longo praticamente da semana inteira, uma quantidade de mais ou menos 100 ml por quilo de peso corporal, é uma boa quantidade para entrar em um estado de hiperidratação, tá? Que ele tem o objetivo do quê? De aumentar a excreção de água, tá? Então você vai ter ali mecanismos contrarregulatórios, né, hormônios aí como aldosterona, como ADH e tudo mais, que vai controlar essa questão do equilíbrio hidroeletrolítico do corpo, tá? Então, quando você aumenta bastante a ingestão de água, você inibe, por exemplo, um hormônio que se chama ADH, que é o hormônio antidiurético, tá? Que ele aumenta a reabsorção de água lá nos rins. Então, se você aumenta a ingestão de água bastante, você inibe esse ADH e os rins param de reabsorver água. Você começa a excretar muito mais água, né? Você começa a urinar bastante. Você entra num estado de hiperfiltração, tá? E aí, o que vai acontecer? No dia anterior da competição, né, dependendo do caso ali, até algumas horas antes, você diminui abruptamente a ingestão de água. Então, você estava tomando ali 100 ml por quilo de peso. Um atleta de 100 quilos tomando 10 litros de água, por exemplo, você corta aí para, por exemplo, 1 litro, 500 ml. Eu não acho tão interessante cortar totalmente a ingestão de água, principalmente porque no último dia você vai estar realizando o carb up. E para que o músculo ele fique cheio de glicogênio, a gente tem que lembrar que o glicogênio, né, o carboidrato, ele precisa puxar a água para formar o glicogênio, né? Então, se você corta totalmente a água, você acaba comprometendo aí o processo de formação do glicogênio, tá? Então, é interessante você manter, sim, uma certa ingestão, normalmente aí 100 ml, 200 ml por refeição, a depender do indivíduo, isso é muito individual também, né? Mas não é tão interessante cortar completamente, tá? Até porque quanto mais você faz esse tipo de extremismo, de cortar completamente, mais o corpo vai reconhecer rapidamente, né, que você cortou a água e vai voltar a liberar a DH para que mais água seja reabsorvida, né? Então, para você meio que manter ali, mais ou menos, esses mecanismos inibidos, é interessante manter uma certa ingestão de água, tá? E aí isso geraria, né, uma diurese bem significativa, porque você estava ingerindo muita água, estava excretando muita água e aí você cortou. E aí o corpo continua excretando. Então você vai ter uma diurese bem significativa e vai fazer uma desidratação bem boa, né? E essa é uma das estratégias mais eficientes, mais usadas e menos perigosas de todas essas aqui, tá? E aí, olha só, a gente também tem a questão da restrição de sódio, né? Então, pessoal, qual que é o ponto aqui, né? Essa é uma estratégia que é muito utilizada, né? Alguns atletas até zeram o sódio por vários dias, mas a gente tem que entender o seguinte: quando a gente reduz bastante o sódio que a gente ingere na dieta, a gente vai ter mecanismos contrarregulatórios, assim como a água, né? O corpo sempre vai tentar equilibrar tudo isso.
Então, se você aumenta muito a ingestão de água, o corpo excreta mais. Se você diminui muito a ingestão de água, o corpo reabsorve mais. Mesma coisa com o sódio. Se você aumenta muito a ingestão de sódio, o corpo excreta mais. Se você diminui muito a ingestão de sódio, o corpo reabsorve mais. Quem é responsável por reabsorver ou excretar mais ou menos são os rins, principalmente, tá? Então, hormônios vão agir lá nos rins, como o ADH, né, como a aldosterona, né, como a angiotensina 2 e tudo mais, né? O sistema renina, angiotensina, aldosterona são os mecanismos contrarregulatórios do corpo para que a gente mantenha o equilíbrio estável de água, de eletrólitos, né, sódio, potássio e tudo mais. Então, restringir o sódio, o que vai acontecer? O corpo aumenta a liberação de aldosterona, por exemplo, que vai lá nos rins e reabsorvem mais sódio, reabsorvem mais água para manter o equilíbrio de eletrólitos estável, né? Porque se você desequilibra totalmente os eletrólitos ali presentes no corpo, você vai ter problema, né? Então o corpo sempre tem mecanismos para tentar regular isso. E quando você restringe sódio, demora mais ou menos aí 2 a 3 dias para os rins gerarem a adaptação, né, para voltarem ao equilíbrio estável de novo. Então, por exemplo, se você restringe sódio um dia antes da competição, pode ser que você realmente aumente bastante ali a excreção de água, né? Porque a gente tem que considerar o quê? Que o sódio ele é o principal eletrólito presente no líquido extracelular. E ele tem a capacidade de reter água, né? Então, se você tem menos sódio no líquido extracelular, você retém menos água e diminui a retenção hídrica no líquido extracelular, tornando a definição muscular mais aparente, né? Então, se você reduz sódio por um período menor que 2 a 3 dias, né, realmente você vai ter uma excreção ali de sódio e tudo mais, diminuir a quantidade de sódio e diminuir a retenção hídrica. Só que se for por um período maior que 2 a 3 dias, isso não vai ter nenhum resultado, porque o corpo vai igualar de novo, né, vai reabsorver mais sódio e o impacto vai ser praticamente nulo. Mas se for uma restrição ali por um período curto, de um dia mais ou menos, ali antes da competição, beleza, né? Você pode até diminuir a ingestão de sódio um dia antes da competição, isso pode sim ser interessante. Só que não é tão interessante você zerar completamente o sódio. É até difícil você conseguir fazer isso, porque os alimentos têm sempre resquícios de sódio, é muito difícil você zerar completamente. E se você zera completamente o sódio, você pode prejudicar o seu carb up, por exemplo, porque o sódio ele é importante para absorção intestinal de glicose, né? Então, se você zera completamente o sódio durante o carb up, você pode prejudicar essa absorção de glicose intestinal e prejudicar, né, o carb up, fazer com que você não consiga encher completamente o músculo de glicogênio, tá? Além de que também, se você restringir demais o sódio e combinar com estratégias não farmacológicas, né, como o uso de diuréticos, banheira de imersão, estratégias mais extremistas, você pode ter problemas graves de saúde, tá? Então, realmente a coisa começa a ficar realmente muito mais complicada se você zera o sódio, restringe demais e combina com essas estratégias. Então, não é uma boa estratégia zerar ou restringir demais o sódio. Apenas reduzir ali no dia anterior da competição parece ser uma boa, que você vai otimizar, né, o processo e não tende a ter tantos prejuízos, tá? A gente também vai ter a questão aí da sauna e da banheira de imersão, tá? Que você também vai fazer com que o corpo gere maior perda de líquidos, né? Gerando mais desidratação, que a fisiologia também por trás disso seria necessário explicar bastante, tudo mais, não vou adentrar tão a fundo, mas tem seus riscos, né? A banheira de imersão, a sauna, porque você pode realmente gerar problemas mais graves de saúde, tá? A questão dos chás e substâncias diuréticas também é bastante utilizado no processo de desidratação. Então, por exemplo, chá de hibisco, cavalinha, né, tem propriedades diuréticas, pode ser interessante de se utilizar. Substâncias diuréticas, como a vitamina C, por exemplo, que é uma vitamina hidrossolúvel, né, que atrai água. Então, o que acontece? Se você manda uma dose muito alta de vitamina C, por ela ser hidrossolúvel e se diluir em meio à água, quando o corpo vai eliminar essa vitamina C, esse excesso de vitamina C,
ele também elimina a água junto. Então a vitamina C tem um poder diurético, também pode ser uma estratégia aí para ser utilizada no processo de desidratação. Tudo isso aqui são estratégias válidas, né? Então o risco maior dessas estratégias vai ser nas não farmacológicas, a sauna e a banheira de imersão, tá? Que realmente elas vão exigir um conhecimento maior, né? Vão exigir um acompanhamento mais de perto, caso elas sejam feitas, né? Porque realmente o atleta ele pode passar mal, pode ter problema durante esses processos, e é importante ter um auxílio muito próximo para evitar até mesmo uma morte, tá? E aí a gente vai ter as estratégias farmacológicas, o uso de diuréticos, né? O álcool também, tá? Os laxantes. Então, a questão dos diuréticos, a gente vai ter várias classes de diuréticos, né? Vai ter os diuréticos de alça, que eles vão atuar lá na parte da alça de Henle, lá nos néfrons dos rins, né? A gente vai ter os diuréticos tiazídicos, né? Por exemplo, a hidroclorotiazida, que eles já vão ter um efeito mais sutil, tá? Os diuréticos de alça, como a furosemida, por exemplo, eles vão ter um efeito muito mais potente, vão excretar muito mais eletrólitos, podendo gerar muito mais complicações, tá? Podendo ter algum desequilíbrio hidroeletrolítico mais grave, tá? Então, tudo isso aí tem que ser muito bem visto, né? Tem que se ter um conhecimento fisiológico muito grande para se utilizar desses recursos, porque a chance de ter uma complicação mais grave se utilizando desses recursos é bem maior, tá? Então, se você vai utilizar um diurético, que seja um mais fraco, como a hidroclorotiazida, por exemplo, que é um diurético tiazídico que não gera tanta perda de eletrólitos, né? E isso tende a gerar menos complicações, né? Menos risco de ter algum problema mais grave, tá? Mas realmente é um assunto bem extenso. Se fosse falar a fundo sobre cada diurético, mecanismo de ação e tudo mais, demandaria um vídeo muito mais longo. Também tem a questão do álcool, né? Que ele também tem a capacidade de aumentar a diurese, porque ele vai bloquear os receptores de ADH, tá? Que é o hormônio antidiurético. Então, ele impede que o hormônio antidiurético haja fazendo reabsorção de água, né? Então, você excreta mais água. O álcool é interessante por conta disso. Só que também a gente tem o timing de todas essas estratégias, né? Então, a gente precisa considerar a meia-vida do diurético, o tempo de ação ali do álcool, né? Porque, por exemplo, se você utiliza o álcool muito antes da hora da competição, um certo tempo depois, algumas horas depois ali, 5, 6 horas depois, você pode começar a ter o efeito inverso e reter mais água, no caso do álcool, por exemplo, tá? Então tem que ter cautela para saber utilizar na hora certa os recursos, tá? E também não querer combinar todos os recursos para você não gerar uma desidratação mais grave e ter um problema de saúde mais severo, né? A gente também tem a questão dos laxantes, tá? Também é uma questão que tem que ser muito bem vista e pensada antes de se usar, porque basicamente, se você pega um laxante osmótico que atrai água, por exemplo, ele vai puxar água ali para o seu intestino, né? E isso vai fazer com que o bolo fecal desça, né? Só que isso pode, por exemplo, ter alguma complicação de gerar dilatação abdominal, por exemplo, né? Porque você está ali utilizando o laxante, só que você não sabe quando ele vai bater, né? Então você pode não conseguir defecar, por exemplo, até a hora da competição, e isso gerar um aumento da sua dilatação abdominal, prejudicando a estética do seu físico no palco, tá? Então todas essas estratégias precisam ser muito bem pensadas para ser utilizadas, né? Realmente vocês viram aí que é um assunto muito extenso a finalização no fisiculturismo, tem muito detalhe, muita coisa que se você errar uma coisinha ali, você já pode gerar um prejuízo bem significativo, prejudicar a estética do físico do atleta, né? Então, como eu sempre falo, quando tu menos quiser inventar, principalmente se o seu conhecimento de fisiologia e tudo mais é um tanto limitado, quanto menos você quiser inventar moda, colocar excesso de estratégias, melhor, né? Quanto mais simples for o processo de finalização, melhor. Então, o básico ali, fazer um carb up, para fazer uma desidratação ali, utilizar uma hiperidratação,
Se for utilizar um diurético, como eu falei, priorizar ali os mais leves, como uma hidroclorotiazida em doses mais baixas, né, e tudo mais. É importante considerar sempre o tempo de ação desses agentes laxativos, desses agentes diuréticos, laxativos e tudo mais. Tem que levar tudo isso em consideração. Então, assim, quanto menos quiser inventar moda, menor a chance de acontecer erros, né? Mas basicamente é isso, pessoal. Esse vídeo tinha mais a intenção de trazer um contexto geral sobre o processo de finalização, né? O vídeo já deve estar bastante extenso aí, então se for falar sobre cada um desses pontos de forma realmente bem aprofundada, ia demandar realmente uma aula, um curso, né? Algo muito mais extenso, tá certo? Então, se vocês demandarem por isso, eu posso estar trazendo aí mais vídeos falando especificamente sobre cada um dos processos, falando especificamente sobre cada um desses pontos aqui, mas isso foi mais uma visão geral para vocês entenderem o contexto de como é feita uma finalização no fisiculturismo e entenderem também que não é tão simples assim. Não é algo que a gente possa falar uma fórmula de bolo. É assim que faz e essa é a forma correta e o resto está errado. Como eu falei no início, existem várias formas de fazer isso aqui. E não necessariamente uma está certa e a outra está errada. Então podem ter várias abordagens que fisiologicamente fazem sentido. O importante é fazer sentido fisiologicamente falando, né? Você conseguir criar um raciocínio em cima daquilo que você está fazendo, tá certo? Então, se você curtiu esse vídeo, se esse conteúdo te agregou, deixa aí a sua curtida, comenta aí o que você achou, sugestões de temas para próximos vídeos são sempre bem-vindas. Compartilhe esse vídeo com alguém que possa se beneficiar desse conhecimento e até um próximo vídeo.